Homem pede divórcio após olhar de perto a foto da esposa. Graças à magia dos smartphones, estamos mais conectados do que nunca. Casais em diferentes cantos do mundo conseguem sentir a presença um do outro trocando mensagens e fotos em um piscar de olhos. Mas por trás de cada foto, às vezes, há uma história muito maior do que originalmente podemos imaginar. Foi exatamente o que aconteceu com esse casal. Um dia, Olivia enviou uma foto para seu marido Jason, mas acabou sendo um grande erro, porque seu parceiro olhou a foto mais perto do que ela esperava. Ele ficou atordoado quando viu um pequeno, mas muito importante detalhe. 2 vibrações de telefone mudaram toda a vida de Jason. Ele já estava em sua cama e pronto para dormir, quando sua esposa, Olivia, enviou-lhe uma mensagem dizendo o quanto estava com saudade. Ele sorriu, respondendo que também sentia falta dela. Empolgada, a mulher enviou-lhe uma foto de como estava vestida naquele momento. E foi aí que tudo mudou. De forma carismática, Jason respondeu que ela estava linda. Mas quando deu zoom na foto, ele ficou chocado. Jason notou algo que fez seu coração estremecer. Olivia e Jason formam um casal jovem e aparentemente alegre em Los Angeles. Com quase 3 anos de união e 2 anos de casados, eles são a imagem do amor moderno. À primeira vista, eles parecem apenas mais um casal feliz, mas a história por trás de seu relacionamento surpreenderia a maioria das pessoas. Entre beijos e abraços, escondem-se segredos, intricados em uma teia de revelações surpreendentes. O que muitos julgariam impossível, a história deles prova o contrário. Até o amor mais puro pode ter seus mistérios. Esta história deriva principalmente do trabalho anterior de Olivia. Quando ela era mais jovem, ela trabalhou como coelhinha na infame mansão da Playboy. Apesar de muitos terem opiniões preconcebidas sobre o trabalho, Olivia realmente apreciava sua posição lá. Surpreendentemente, ser uma coelhinha da Playboy não era o sonho original de Olivia. Inicialmente, ela almejava outras carreiras, mas logo percebeu que o mundo acadêmico não era para ela. Olivia nunca havia sido fã de salas de aula ou de provas difíceis. Embora não tivesse muitos amigos, havia um grupo que não conseguia resistir ao seu charme: os garotos da escola. Olivia era uma garota muito atraente, e os garotos simplesmente não conseguiam tirar os olhos dela. Fascinados por sua beleza, eles estavam sempre prontos para agradá-la. E é claro, ela adorava essa atenção. A fazia sentir-se especial. No entanto, à medida que o tempo passava, a atenção diminuía. Os garotos seguiram seus próprios caminhos, e Olivia sentiu-se perdida. Sem habilidades específicas, ela começou a ver sua beleza como sua maior força. Sendo assim, Olivia decidiu usá-la como trampolim para alcançar seus objetivos, sonhando com um futuro estável e próspero. Determinada a mudar de vida, Olivia abandonou a faculdade, sentindo que conseguir um diploma era uma montanha difícil de escalar. Ela queria mostrar para os pais que, mesmo assim, poderia se virar. E seu talento especial seria sua salvação. A primeira ideia foi mergulhar no mundo da moda. Ela bateu a porta de várias agências de modelos, mas inesperadamente, ela acabou sendo rejeitada pela maioria delas e só conseguiu alguns trabalhos pequenos e insignificantes. O dinheiro que ganhava mal cobria as despesas. Algumas das sessões de fotos eram um tanto provocantes. Olivia ficava confortável diante das câmeras e até gostava do brilho dos holofotes. Porém, o retorno financeiro não era o esperado. Ela sentiu que precisava ser mais ousada. Foi então que a ideia de entrar para o mundo dos vídeos surgiu. Talvez fosse a chance de ganhar mais e até alcançar a fama. Olivia estava pronta para dar o próximo passo. Uma das modelos que já havia trabalhado com Olivia a aconselhou de que se ela estivesse procurando uma renda estável e um emprego, ela poderia tentar trabalhar na mansão Playboy. Eles estavam sempre à procura de garotas bonitas e carismáticas para fazer parte do quadro de funcionárias. A amiga de Olivia achava que ela se encaixava perfeitamente, já que possuía todas essas qualidades. No entanto, Olivia estava hesitante. A mansão tinha sua cota de críticas e muitos a viam com preconceito.
Apesar das dúvidas, Olivia sentia que era hora de dar um passo em sua carreira. Seria essa a escolha certa? Decidida, ela resolveu participar da entrevista, buscando entender o universo daquele trabalho. Apesar dos boatos sobre a mansão da Playboy, Olivia queria descobrir por si mesma a verdade por trás das cortinas. Ela tinha ideias malucas sobre o que acontecia na mansão da Playboy, mas não tinha ideia do trabalho que realmente implicava. Para Olivia, a entrevista seria um passo adiante para conhecer melhor sobre o trabalho e ter uma ideia de quem eram as pessoas com quem ela trabalharia. Olivia estava muito hesitante até passar pelos portões da famosa mansão. Após conhecer o ambiente e ter uma ótima conversa com o gerente, ela sabia que era o lugar perfeito para ela. Mas havia um grande obstáculo. Na verdade, muitos obstáculos. Olivia enfrentaria o preconceito das pessoas, dos amigos, da família e com certeza de seu futuro parceiro. Por conta disso, ela se questionava se estava tomando a decisão correta ou não. Olivia também sabia que seus pais seriam muito contrários a ela fazer algo assim para ganhar a vida e que seria difícil lidar com essa situação, mas ignorando todas essas objeções, ela sentia que era seu momento de brilhar. O relógio não parava, e ela sentia a necessidade de começar sua jornada profissional o quanto antes. Os pais de Olivia não podiam descobrir que ela trabalhava na mansão da Playboy. Eles nunca aceitariam um trabalho desses para a filha. Ela nem ousava imaginar as consequências se eles descobrissem o seu segredo. Ela disse a eles que começou a trabalhar em um hotel local para justificar seus horários de trabalho escalonados. A desculpa de Olivia era perfeita. Agora, ela poderia passar as noites em festas e eventos, e ninguém suspeitaria. Os pais acreditaram na mentira de Olivia sem hesitar. Eles ficaram extremamente felizes e aliviados por ela finalmente ter encontrado um bom emprego. Eles tinham esperança de que Olivia teria um futuro brilhante e promissor. Entretanto, o destino tinha outros planos. Um dos amigos do pai de Olivia logo descobriria a verdade e revelaria o segredo de sua filha. A notícia deixaria a família da jovem desolada. E ela teria que tomar uma decisão importante: seguir adiante ou deixar seu trabalho de lado. Esse amigo era um repórter local que havia sido designado para visitar a mansão da Playboy para fazer entrevistas com as mulheres que trabalhavam lá. Embora Olivia não fosse o foco da matéria, o repórter a reconheceu de imediato. E sem pensar duas vezes, revelou o segredo à sua família. Ao chegar tarde da noite em casa, Olivia foi recebida por pais furiosos. A discussão entre eles foi intensa. Os pais lhe disseram que ela não seria bem-vinda na casa enquanto estivesse fazendo esse trabalho. Olivia sentiu-se muito triste e desprezada por seus pais, fazendo com que tomasse uma importante decisão. Ela arrumou suas malas e voltou para a mansão da Playboy, onde sentia que realmente pertencia. Ela não queria morar em uma casa que a fizesse se sentir assim, e se mudou permanentemente para a mansão. Essa seria uma decisão que mudaria por completo a vida de Olivia e de toda a sua família. Os anos rapidamente foram se passando, e Olivia adorava a vida na elegante mansão. No entanto, a rotina monótona e as regras da mansão começaram a fazer com que se sentisse presa naquela casa suntuosa. Ainda que apreciasse seu trabalho, ela ansiava por liberdade além daquelas paredes. Contudo, uma realidade a aguardava: a desafiadora tarefa que muitos enfrentam: ter um lar e poder pagar por ele. Uma particularidade da mansão era que o custo de vida de quem morava lá eram deduzidos de seu salário. Isso significava que, mesmo sem grandes gastos, não sobrava muito no final do mês, tornando-os quase atados àquele lugar. Mas felizmente para Olivia, uma solução para seu problema parecia vir na forma de uma influência externa. Embora a mansão da Playboy fosse um refúgio exclusivo, em ocasiões especiais, abria suas portas para visitantes curiosos. Durante uma dessas visitas, um olhar se fixou na encantadora coelhinha Olivia. Jason, um habilidoso carpinteiro que trabalhava na manutenção da mansão, não passou despercebido por Olivia. O destino os uniu quando ele foi chamado para construir um elegante terraço no jardim. Com a tarefa durando quase uma semana, Olivia aproveitou cada momento para se aproximar. Olivia estava muito interessada em Jason e ele rapidamente desenvolveu sentimentos semelhantes.
Os dois se divertiram muito durante a semana e trocaram números quando o trabalho de Jason terminou. Nos meses seguintes, Olivia e Jason se tornaram inseparáveis, conversando e se encontrando constantemente. Uma conexão única crescia entre eles, mas havia um obstáculo no caminho desse amor: o trabalho de Olivia na mansão da Playboy. Jason estava loucamente apaixonado e queria Olivia ao seu lado, em sua casa. Olivia também desejava isso. No entanto, Jason tinha uma ressalva: ele não apoiava o trabalho dela. Para eles seguirem em frente juntos, Olivia teria que tomar uma decisão sobre sua carreira: largar seu emprego de coelhinha da Playboy. Olivia foi pega de surpresa por este pedido. Como qualquer outra coisa na vida, Olivia teria que fazer uma escolha importante sobre seu futuro. Ela esperava que Jason aceitasse sua profissão porque ele próprio havia trabalhado na mansão. Mas isso aparentemente não poderia estar mais longe da verdade. Jason simplesmente não ficava confortável com seus desfiles com roupas curtas na frente de outros homens. A lembrança do conflito com seus pais invadiu a mente de Olivia ao ouvir aquela proposta. Seu coração pulsava forte, dividido entre a paixão por Jason e o trabalho na glamourosa mansão da Playboy. Ela amava o que fazia, mas o sentimento por Jason, mesmo recente, era avassalador. Será que valia a pena abandonar uma carreira pela qual era apaixonada por um romance tão recente? A cada momento, Olivia pendia para um lado, mas uma decisão precisava ser tomada. Finalmente, a intensidade do que sentia por Jason a fez tomar uma decisão audaciosa: deixar o emprego e viver esse amor. Ela acreditava fielmente que Jason era o seu grande amor e que novas oportunidades de trabalho surgiriam. Será que o destino lhe reservava um final feliz? Olivia e Jason viviam um amor que parecia tirado de um conto de fadas. Nos primeiros momentos, a paixão os envolvia tanto que cada dia reforçava a certeza de serem almas gêmeas. Embalados por esse sentimento, em poucos meses tomaram uma decisão audaciosa: casar-se. E não quiseram esperar. Organizaram uma festa grandiosa, como nos sonhos de infância de Olivia, recebendo amigos e familiares em uma cerimônia inesquecível. Porém, por trás de toda a euforia, uma realidade mais dura os aguardava. O custo da festa consumiu quase todas as economias que tinham. Jason, com seu trabalho de carpinteiro, fazia o possível, mas com Olivia ainda buscando um emprego, as dificuldades financeiras começaram a aparecer. Olivia, lembrando-se de seu antigo trabalho, sentia o peso das escolhas feitas e ansiava por uma solução. A vida, repleta de altos e baixos, colocava mais um desafio no caminho do jovem casal. Olivia começou a sentir o peso da urgência. Com as economias do casal diminuindo rapidamente e o aluguel se acumulando, eles estavam à beira de perder seu lar. Embora a situação fosse desesperadora, ela estava determinada a apoiar seu marido e encontrar uma solução. Antigamente, Olivia adorava seu trabalho na mansão Playboy, onde se sentia valorizada e produtiva. Aquela sensação de independência e propósito era o que ela desejava recuperar. Com esperança no coração, ela começou a busca por um novo emprego, confiante de que em breve estaria trabalhando novamente. No entanto, a realidade provou ser mais desafiadora do que ela esperava. De porta em porta, de entrevista em entrevista, as recusas começaram a se acumular. De cargos administrativos a vagas em supermercados, parecia que nenhuma oportunidade se encaixava. A ex-coelhinha da Playboy, outrora confiante, agora sentia o desespero se aproximando. Em meio à escuridão crescente de seus sentimentos, Olivia estava profundamente envolvida em um mar de vergonha e autocensura. O peso de não poder encontrar um trabalho que parecesse adequado a ela era esmagador. O esforço inegável de Jason em prover sustento para ambos ampliava sua sensação de culpa por não poder ajudá-lo financeiramente. A cada dia que passava, uma sombra de dúvida se instalava. Seria seu passado como modelo da Playboy a razão de suas dificuldades atuais? Fotografias de sua época como coelhinha da revista estavam disseminadas na internet, e isso a fazia reviver momentos que preferiria esquecer, temendo o julgamento de amigos, familiares e, mais dolorosamente, de Jason. Seu coração se apertava ao pensar que aqueles que ela mais valorizava pudessem vê-la de forma diferente por causa de escolhas passadas.
Após 2 meses de busca incessante por emprego e inúmeras portas fechadas, a situação financeira de Olivia e Jason havia chegado a um ponto crítico. Sem mais recursos, Olivia sentiu o peso da necessidade premente. Havia apenas uma habilidade em que ela realmente se destacava, uma que poderia trazer dinheiro imediatamente. Então, uma decisão irrevogável se formou em sua mente. Com uma mistura de determinação e pesar, Olivia revelou a Jason que havia conseguido um emprego como recepcionista noturna, em um hotel nas proximidades. Suas palavras eram revestidas de meias verdades. Ela nunca tivera a intenção de enganar Jason, mas estava ciente de que ele jamais concordaria com sua verdadeira ocupação. A necessidade de retomar as rédeas de sua independência financeira era urgente demais para ser adiada. Jason, embora alheio à real natureza do emprego de Olivia, sentia-se desconfortável, até mesmo com a versão que ela lhe apresentara. As horas noturnas significavam menos tempo juntos, menos momentos compartilhados. Contudo, diante da insistência de Olivia, de que não havia outra opção senão aceitar o trabalho para contribuir com as despesas, Jason acabou cedendo. A necessidade falara mais alto, e o futuro do casal estava agora nas mãos de um segredo não revelado. Durante 1 mês, Olivia habilmente conseguiu ocultar de Jason a verdadeira natureza de seu trabalho. Ela se sentia invencível, acreditando que ele nunca descobriria. No entanto, o que ela não percebeu foi que Jason, com sua mente astuta, começou a juntar as peças do quebra-cabeça. O primeiro indício foi o influxo inesperado de dinheiro em sua conta conjunta. Embora Olivia justificasse que parte vinha de generosas gorjetas, os números não faziam sentido para Jason. Ele até sugeriu que ela guardasse as gorjetas para si mesma, sem antecipar o quanto isso poderia complicar as coisas. A cada semana, Olivia trazia para casa luxuosos mimos, bolsas de grife, roupas sofisticadas, maquiagens caras e óculos de sol de marcas renomadas. Jason, mesmo sem ser um expert em moda, reconhecia algumas dessas etiquetas e sabia de seus preços exorbitantes. Embora seu instinto lhe dissesse que algo não estava certo, Jason hesitava em confrontar Olivia. Por um lado, estava grato pela melhora na situação financeira deles. Por outro, as dúvidas corroíam sua mente. Ele sabia que precisava de evidências concretas antes de abordar o assunto. E em breve, o destino lhe apresentaria justamente o que ele precisava. Durante os dias que se seguiram, uma nuvem de desconfiança pairou sobre Jason, alimentando-se de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. A cada novo artigo de luxo que Olivia trazia para casa, suas suspeitas cresciam, tornando-se quase palpáveis. Uma noite, Olivia surgiu com uma peça de roupa sedutora, parecida com a dos tempos em que se conheceram na glamourosa mansão Playboy. Jason não pôde deixar de admirar sua esposa naquele traje, mas curiosamente, depois de algumas ocasiões, a roupa simplesmente desapareceu da casa. Além disso, ele sentiu uma distância crescente entre eles. Mesmo nos momentos mais difíceis, eles sempre encontravam consolo na companhia um do outro. Mas agora, Olivia parecia evasiva, desinteressada nas conversas e momentos compartilhados. Ela atribuía a exaustão do trabalho, mas para Jason, essa explicação soava como um eco vazio. A paranoia se enraizou em seu coração, fazendo-o questionar se Olivia estava envolvida com outro homem. Esse medo o consumia, e o pensamento de sua amada nos braços de outro tornava-se um tormento diário. Com o passar dos dias, uma inquietação crescente assolava Jason. A incerteza o envolvia como uma névoa, e ele não conseguia mais suportar a pressão. Seria possível que Olivia estivesse envolvida com outro homem, mais velho e abastado, que pudesse bancar seus luxos e ainda um salário para encobrir suas noites juntos? Jason, entretanto, tinha consciência de que tudo não passava de conjecturas. Faltavam-lhe provas concretas para confrontar Olivia sobre uma possível traição. Mas a semente da dúvida estava plantada e crescia vertiginosamente. Numa noite em particular, enquanto Olivia estava fora, trabalhando, Jason foi consumido por um impulso incontrolável de desvendar o mistério que o atormentava. Decidiu que era hora de colocar todas as cartas na mesa, de compartilhar suas preocupações e suspeitas com Olivia, na esperança de salvar o que restava de seu relacionamento.
Ele tentou ligar para ela, mas inexplicavelmente, ela não atendeu. Movido por uma mistura de desespero e determinação, ele decidiu ligar para o hotel onde ela supostamente trabalhava. Ele não fazia ideia de que estava prestes a receber a mais chocante das revelações. Após alguns toques, uma voz desconhecida atendeu. Jason, tentando manter a compostura, perguntou por Olivia. A confusão na voz da atendente era palpável, e após uma breve pausa, ele foi colocado em espera. A espera parecia eterna, com cada segundo aumentando sua ansiedade. Quando a recepcionista retornou, trouxe consigo uma verdade que Jason não estava preparado para enfrentar. Não havia nenhuma Olivia trabalhando lá, nem naquela noite, nem em qualquer outra. A revelação foi como um soco em seu estômago. A realidade que ele se recusou a aceitar por tanto tempo finalmente se revelou. As palavras da recepcionista soaram como um martelo em sua cabeça, destruindo qualquer esperança que ele ainda tivesse. Desligando o telefone, Jason permaneceu imóvel, paralisado pela revelação. O silêncio do ambiente apenas amplificava o tumulto em seu interior. Ele se viu perdido, navegando em um oceano de incertezas, sem saber para onde remar. Com um turbilhão de emoções rodopiando dentro dele, Jason sabia que precisava manter a cabeça fria. Não podia simplesmente se deixar levar pela tempestade de sentimentos que o consumia. Era evidente que Olivia não estava sendo sincera sobre onde trabalhava, mas até onde ia essa teia de mentiras? A incerteza sobre o que sua esposa realmente estava fazendo corroía Jason por dentro. Ele não conseguia entender por que ela iria esconder algo assim dele, mas mais do que isso, queria saber a verdadeira razão por trás daquela farsa. Em meio a essas reflexões, um suave zumbido chamou sua atenção. Ao verificar o telefone, viu uma mensagem de Olivia, pedindo desculpas por não atender sua ligação e questionando se estava tudo bem. Por um momento, Jason hesitou, ponderando se deveria confrontá-la imediatamente com o que sabia, mas optou por cautela. Para não levantar suspeitas, Jason respondeu que sentia falta dela e que estava um pouco solitário, algo que já havia mencionado antes. A resposta de Olivia foi carinhosa, perguntando se havia algo que ela pudesse fazer para aliviar sua solidão. Era o momento perfeito para testar a sinceridade dela. Com um pouco de hesitação, Jason solicitou uma foto dela, afirmando que ver seu rosto o faria se sentir mais próximo. Ele esperava, ansiosamente, que aquela imagem pudesse trazer algum indício, alguma pista sobre onde Olivia realmente estava. Olivia levou quase 20 minutos para responder depois de ver o texto. Mas, finalmente, Jason recebeu as fotos. 3 fotos surgiram, de Olivia vestindo roupas que pareciam ser uniformes do hotel, e até mesmo o quarto em que Olivia estava parecia realmente ser um quarto de hotel. Mas Jason agora já sabia da mentira sobre o trabalho dela no hotel e decidiu inspecionar as fotos de perto em busca de evidências para apoiar suas suspeitas. E então, ele percebeu uma coisa. Ao analisar a terceira foto, um detalhe específico chamou sua atenção, algo que o fez sentir um frio na espinha. Seu olhar fixou-se na mão esquerda de Olivia. A aliança, o símbolo de seu compromisso e amor, estava ausente. Como isso era possível? Por que ela tiraria a aliança? A única explicação que vinha à sua mente era a mais dolorosa de todas. Olivia estava traindo-o. O coração de Jason palpitava com uma mistura de raiva e desespero. Ele sentiu o mundo ao seu redor desabar. Com as mãos trêmulas, apenas conseguiu enviar um breve obrigado para Olivia e guardou o telefone. Não era uma conversa para ser feita por mensagens. Ele precisava encará-la pessoalmente. Naquela noite, infelizmente, Jason não conseguiu fechar os olhos. Jason estava desolado, a dor da traição dilacerando seu peito. Como Olivia, a mulher pela qual ele havia derramado tanto de si, poderia desferir-lhe tal golpe? A recordação dos momentos compartilhados, dos sonhos construídos juntos, agora se tornava um tormento. No entanto, o amor que Jason sentia era um fogo que não se apagava facilmente, mas ele também sabia que não podia viver na sombra de uma traição. Com o coração em frangalhos, mas com uma resolução firme, ele decidiu que pediria o divórcio assim que ela cruzasse aquela porta. Enquanto a noite avançava para as profundezas do silêncio, Jason permanecia acordado. Sua mente estava com um turbilhão de pensamentos sobre o amanhã incerto.
ele não encontraria descanso, não enquanto o peso da verdade pendesse sobre ele. O relógio marcava 3 horas quando Olivia, carregando o peso de suas escolhas, abriu a porta de casa, esperando encontrar o marido em um sono tranquilo, alheio às suas atividades noturnas. A surpresa a tomou por completo ao encontrar Jason à espera, uma sentinela de angústia na sala iluminada. A cena estava errada. Ele deveria estar na cama, descansando para o dia de trabalho que viria. Olivia, agarrando-se à esperança de que sua ausência tivesse sido a causa da vigília de Jason, permitiu-se um sorriso fugaz. Contudo, o olhar vermelho e fixo de Jason dissipou qualquer traço de alegria. Havia ele descoberto a verdade? O silêncio entre eles era uma premonição do confronto iminente. Jason estava inundado por uma tempestade de sentimentos e não conseguiu segurar mais. Ele explodiu em gritos e lágrimas, como uma represa que se rompe, deixando sair todas as emoções que ele tinha guardado por tanto tempo. Ele estava pronto para confrontar Olivia com tudo o que descobrira: a fotografia, a ausência da aliança, as mentiras sobre o hotel. No entanto, quando finalmente se acalmou, Olivia teve a chance de falar. Suas palavras saíram trêmulas e os olhos estavam brilhantes de lágrimas. Ela confessou que sim, havia mentido, mas não por infidelidade. A verdade era que ela havia aceitado um trabalho como garçonete num clube de cavalheiros, onde sua experiência como coelhinha da Playboy era inesperadamente uma vantagem. Ela detestava o emprego, cansada dos olhares lascivos e comentários vulgares, mas as gorjetas eram generosas e necessárias. Olivia explicou que parara de usar a aliança no trabalho ao perceber que isso aumentava suas gorjetas, uma dura realidade que a fez sentir-se ainda mais desconfortável. Jason, ainda machucado pela desonestidade, não pôde ignorar o alívio que sentia por não ter sido traído. Após uma longa e emocional conversa através da noite, Jason chegou a um entendimento. O amor que ele sentia por Olivia era robusto o suficiente para transcender as decepções e mentiras. Movida pelo desgosto do trabalho no clube e pelo desejo de seu marido, Olivia deixou o emprego. Seu antigo eu teria desfrutado da atenção, mas ela havia mudado. O casamento lhe transformara, e aquele mundo já não lhe pertencia. A busca por um novo emprego começou, mas com menos urgência, graças às economias do casal. Olivia encontrou uma posição como garçonete, desta vez num ambiente respeitável, onde podia usar sua aliança com orgulho. Juntos, eles reconstruíram suas vidas, com Olivia comprometendo-se a nunca mais remover seu símbolo de compromisso e amor. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!